Eu não recordo de onde a gente parou, mas da história em si, mas a gente... Deixa eu só mostrar minha tela assim, pronto. Estava bem perto do final, não era? Eram uns poucos parágrafos, alguma coisa bem próxima do final, não? Não, estava aqui, nessa parte aqui, que parou, mas o que vem anterior é que eu não estava lembrando muito bem. Tá. Uhum. E aí, deixa eu ver aqui como é que eu faço aqui, peraí. Quer voltar? Vou voltar aqui só um pouquinho. Uma página ou duas, não sei. Aqui, ó, voltar isso aqui. Porque eles estavam todos num preparo para receber, para ir para zonas, né, mais densas, e parece que estava chegando alguns seres de energias mais baixas, digamos assim. E aí, depois disso é que eu não lembro muito bem. Eu vou começar aqui, ó. A tragédia bíblica da queda dos anjos luminosos em abismo de trevas repete-se todos os dias, sem que percebamos em sentido direto. Quantos gênios da filosofia e da ciência dedicados à opressão e à tirania? Quantas almas de profundo valor intelectual se precipitam, no despenhadeiro de forças cegas e fatais, lançados ao precipício pelo desvio voluntário. Esses infelizes raramente se penitenciam e tentam recuo benéfico. Na maioria das vezes, dentro da terrível insatisfação do egoísmo e da vaidade, insurgem-se contra o próprio Criador, aviltando-se na guerra prolongada às suas divinas obras. Agrupam-se em sombrias e devastadoras legiões, operando movimentos perturbadores que desafiam a mais astuta imaginação humana e confirmam as velhas descrições mitológicas do inferno. Essa parte fala bem do quanto o egoísmo, né, e a vaidade, que está ainda muito prevalente, né, na Terra, o quanto isso causa um desequilíbrio nessas pessoas e quanto que arrasta tantas outras também, né? Observando-me, possivelmente, a angústia íntima... Oi? Eu só queria falar uma coisa que eu achei interessante. Veja só, quantos gênios da filosofia e da ciência dedicados à opressão e à tirania. E a gente estava comentando aqui sobre a vaidade. Sabe, tem um livro, aquele Memórias de um Suicídio, que explica bem isso, que ele era um escritor famosíssimo em Portugal e ficou cego. Já pensou, você imaginar que prova difícil é essa? O cara, com toda a vaidade dele, que naquela época a literatura e a poesia era de pessoas de grande expressão, e ele era da língua portuguesa, pessoal. Uma coisa assim, sabe? O top do top, Top Gun mesmo. E aí o cara vai, perdeu a visão, não satisfeito, se mata. Então, esse livro é muito enriquecedor, é só isso. Obrigada, Jair. Deixa eu ir para baixo. Observando-me, possivelmente, a angústia íntima em face de suas considerações, irmã Zenóbia acrescentou: chegará, porém, o dia da transformação dos gênios perversos desencarnados em espíritos lucificados pelo bem divino. Todo mal, ainda que perdure milênios, é transitório. Tudo é transitório, né? Achamo-nos apenas em luta pela vitória imortal de Deus, contra a inferioridade do eu em nossas vidas. Toda expressão de ignorância é fictícia, somente a sabedoria é eterna. Por minha vez, gostaria de formular várias indagações, porém, a expectativa fizera-se mais pesada. Alguns séculos, prosseguiu a diretora, de reencarnações terrestres constituem tempo escasso para reeducar inteligências pervertidas no crime.
É por isso que os trabalhos retificadores continuam vivos, além da morte do corpo físico, obrigando os servos da verdade e do bem a suportar os irmãos menos felizes, até que se arrependam e se convirtam. Indefinível. Pessoal, só um minutinho só. Eu não estou escutando quando levanta a mão, então porque às vezes dá um barulhinho assim, tuc, mas não está fazendo. Então, quando levantar, não pode falar direto, porque aí eu escuto, porque eu estou em outra página da leitura. Veja só que coisa interessante. Tem umas palavras aqui que eu achei muito forte. Alguns séculos, a gente não tem nem noção de um século, porque a nossa existência resume-se a um século. Então, olha só, alguns séculos, para quê? Para reeducar a inteligência pervertida no crime. Quer dizer, esse alguns séculos, quiçá seja até milênios, né? Por que estou falando isso também? Uma vez vi um depoimento de Divaldo Franco, que ele falou que no centro espírita dele, ele recebeu uma mensagem, assim, uma intuição, que ele ia receber uns espíritos muito antigos, de muita maldade durante muitos séculos, né? E aí ele recebeu esse espírito, que ficou lá na frente da casa, no lugar da creche dele, e esse espírito, por incrível que pareça, era da época dos assírios, há 4.000 anos atrás, que eles arrancavam, tiravam as pálpebras das pessoas, dos prisioneiros, para eles não enxergarem mais a luz, dormir, entende? E aí, para você ver, foram 4.000 anos de sofrimento, e quando ele encarnou aqui na Terra, segundo ele falou, Divaldo Franco, ele era tão ignorante que ensinavam tudo para ele, mas ele não conseguia absorver nada. É só isso que eu queria falar. É por isso que os trabalhadores retificadores continuam vivos, além da morte do corpo físico, obrigando os servos da verdade e do bem a suportar os irmãos menos felizes, até que se arrependam e se convertam. Indefiníveis ruídos alcançaram-nos o ouvido, e Zenóbia, pálida, calou-se igualmente. Em poucos segundos, tornaram-se mais nítidos. Eram gritos aterradores, como se a curta distância devêssemos afrontar hordas de enraivecidos animais ferozes. Entre nós, Luciana parecia a mais atemorizada. Torcia nervosamente as mãos, até que, não lhe sendo possível suportar por mais tempo a inquietação, dirigiu-se à diretora da casa suplicando: Irmã, não será conveniente endereçarmos fervorosas rogativas a Deus? Conheço os monstros. Tentaram muita vez arrebatar meu pai do sítio a que se recolhera. Zenóbia sorriu com benevolência e respondeu: Já fiz meus atos devocionais de hoje, preparando-me para as ações eventuais do trabalho no decurso do dia. Aliás, minha amiga, nossa ansiosa expectativa em si mesma vale por súplica ardente. Decidimos, pois, qualquer problema a sobrevir com resolução e confiança em nosso Pai e em nós próprios. A esse tempo, tornara-se enorme o vozerio. Pensa uma coisa só. Olha só o que está escrito aqui. Olha só que coisa interessante. Nossa ansiosa expectativa por si mesmo vale por súplica ardente. Não é só para eles, para nós também. Quando nós estamos em uma situação de desespero, a ajuda vem. Se você tiver o coração ligado aos amigos espirituais, essa sensação de angústia, eles captam e transmitem mensagem para vir socorro de vocês. Toda hora é isso. Todo momento de desespero, de sufoco que vocês estejam passando, só em falar, ai meu Deus, que seja assim, ai meu Deus, desespero, já vem um socorro. Ele está falando aqui que a gente pensa assim, isso porque é no plano espiritual. Não, tanto faz lá como aqui. A metodologia é a mesma, nada muda. E é uma coisa tão interessante que ela fala aqui, Zenóbia pálida, quer dizer, ela espírita e fica pálida. Olha só que coisa interessante. Quer dizer, até a fisionomia muda, né? E vale lá como aqui, é só isso. Desculpa.
A esse tempo, tornara-se enorme o vozerio. Pus-me, assombrado, a identificar rugidos estridentes de leões e panteras, casados a uivos de cães, silvos de serpentes e guinchos de macacos. Em dado momento, ouvimos explosões ensurdecedoras. Quase no mesmo instante, certo auxiliar penetrou o recinto e comunicou. Atacaram-nos com petardos, uns petardos magnéticos, eu não sei o que é petardo, se alguém souber. A diretora resoluta ouviu, serena, e determinou. Emitam raios de choque fulminante, assestando baterias. As farpas elétricas deveriam ser atiradas em silêncio, porque as explosões diminuiriam até a extinção total. Percebendo-se que a horda invasora se desviava noutro rumo, pelo ruído a perder-se distante. Respiramos aliviados. Estampou-se confortadora expressão na fisionomia de Zenóbia, que falou satisfeita. Agora peçamos ao mestre, conceda aos infelizes o caminho adequado às suas necessidades. Ecoaram alguns minutos, nos quais elevamos pensamentos de gratidão e júbilo ao Cristo Salvador. Tornando a palavra livre, considerei. Que impressionante rugidos ouvimos. Não se figuravam lamentos de corações sofredores, mas algazarra de feras soltas. Terrível novidade. Esse bando, porém, observou a diretora sensatamente. São antigos. Entre as narrações evangélicas, ao tempo da passagem de Nosso Senhor pela estrada humana, lemos um noticiário alusivo a legiões dos gênios diabólicos. Enquanto concordávamos em silêncio, prosseguiu compungida. Enraizam-se os pobrezinhos tão intensamente nas ideias e propósitos do mal e criam tantas máscaras animalescas para si mesmos, em virtude da revolta e da desesperação, a lhes consumirem a alma, que adquirem, de fato, a semelhança de horrendos monstros entre a humanidade e a irracionalidade. Antes que pudéssemos continuar nas observações tristes, penetrou um assessor no salão e dirigiu-se à orientadora do Instituto. Irmã Zenóbia, ambos os desequilibrados que deram entrada anteontem romperam as celas e tentaram fugir. A orientadora atalhou a notificação, expedindo ordem. Prendam-nos imediatamente, com a colaboração dos vigilantes. Temos responsabilidade. A expedição que nos confiou regressará amanhã, nas primeiras horas. Encontrava-se o cooperador junto à porta de saída, quando outro auxiliar apareceu, atento. Irmã, disse respeitoso, as notas da Prosta chegaram agora. O chefe da missão, Figueira, em atividade desde a semana finda, pede que seja preparado acomodações para 3 recém-desencarnados, depois de amanhã. Tomarei providências, informou a diretora sem se alterar. Íamos reiniciar a palestra, mas aproximou-se uma jovem serviçal, fazendo também sua participação. Irmã Zenóbia, a turma de vigilância, que descansou há 3 dias, voltou a postos. Mande-a retomar os lugares, recomendou ela, e que os irmãos exaustos repousem convenientemente. Afastou-se a ativa emissária e quando eu pretendia, por minha vez, comentar a movimentação de trabalho da casa, outro colaborador assomou à porta e avisou. Irmã, a expedição Fabrino pede auxílio da Crosta para os serviços da reencarnação expiatória, de que se encontra encarregada. A mensagem assinala serviço urgente para a noite próxima.
Que devo responder? A orientadora refletiu um pouco e ordenou: transmita o comunicado ao irmão Gotuso e Hermes, aos irmãos Gotuso e Hermes. Estarão talvez disponíveis. Mais tarde expediremos resposta. Eu quero fazer só um pequeno comentário. Quanto trabalho, né? Muito, em poucos segundos, quantas frentes de trabalho foi demonstrada aí. Parece um relato de Agora, filme, sabe o que eu né? achei interessante? Igual você está falando, desculpe, igual eu não vi. Eu queria falar, por exemplo, porque esse pessoal aqui é tudo do século passado, início do século passado, então precisava da presença. Nós já estamos acostumados com o WhatsApp, claro que deve ter algum WhatsApp, algum aparelho que a gente, porque aqui tinha que ser presencial, né? Ou por carta. Então, quer dizer, é a forma de como se portar, de como se dirigir a seu próximo, né? Como a gente está nessa própria reunião aqui, coisa que eu nem pensava antigamente, a gente tinha que se reunir na casa de alguém para a gente ler e fazer esses debates, né? É só isso. Cláudia? Não, eu não ia falar. Falei que parece um relato de um filme. Umas coisas assim que a gente nem acredita direito, né? Parece um filme mesmo. E isso que o Djaí falou foi muito interessante, né? Porque, de fato, a propagação hoje da comunicação é muito mais veloz. E eles devem usar desse tipo de velocidade até maior, né, do que o que a gente imagina. Deixa eu ver. Aqui. Pretendíamos retomar a instrutiva conversação, mas, em se fazendo novo silêncio, outro ajudante de fisionomia visivelmente alterada surgiu à porta para informar. Irmã Zenóbia, a nota do dia, vinda do plano superior, manda comunicar-lhe que os desintegradores elétricos passarão por aqui amanhã. Oh, o fogo, replicou a diretora, patenteando agora inexcedível emoção. Bem eu suspeitei, ponderou, acrescentando. O nosso ambiente está conturbado. A passagem dos monstros é sinal de que a limpeza será urgente. E fixando os olhos penetrantes no colaborador, prosseguiu. Solicitemos a cooperação das congêneres mais próximas. Precisamos apelar para o oratório de Anatilde e para a Fundação Cristo. Tente a ligação. Irei eu mesma fazer o pedido. Afastando-se o assessor, Zenóbia voltou-se para nós cheia de bondade. Segundo observam, meus amigos, desta vez devo levantar-me e agir. Quando o fogo etérico vem queimar os resíduos da região, somos obrigados a transportar-nos com a instituição a caminho de outra zona. Necessito movimentar providências relativas à nova localização e rogar o socorro de outras casas especializadas. Vou ver se ela explica melhor mais para baixo, para ver se eu entendi o que ela está realmente falando. Dirigindo-se particularmente a Jerônimo, acrescentou: meu irmão, já que o inesperado me surpreende, estimaria visitar o abismo ainda hoje, em companhia dos amigos. Além do serviço à coletividade sofredora, conforme notifiquei a princípio, interesso-me por irmão nosso, em doloroso estado de cegueira espiritual, a favor de quem estou autorizada a fazer serviço intercessório. De perfeito acordo, respondeu nosso chefe, atenciosamente. Depois de levar a efeito alguns sinais de chamada, a diretora da casa transitória de Fabiano confiou-nos ao cuidado de Heráclio, abnegado cooperador da instituição, e se afastou.
Peraí, deixa eu voltar lá naquele parágrafo para ver se realmente eu entendi o que ela estava falando. Aqui, do fogo etérico. Quando o fogo etérico vem queimar os resíduos da região, somos obrigados a transportar-nos com a instituição a caminho de outra zona. Pelo que eu entendi, ela tira todo aquele ambiente, com tudo que tem ali, para uma outra zona. Foi isso que vocês entenderam também? Ela leva a casa de um para outro. Ou a casa transitória, ela é transitória porque justamente ele pega e vai para outra zona para poder seguir os trabalhos, mas nessa área daí ela precisa realmente tacar fogo nas coisas para Não, então foi isso mesmo que eu só não lembrava da parte da transitória. Então ela leva toda essa capacidade, toda essa região para uma outra para poder tacar fogo, né, digamos assim. Entendi. Faz a mudança e bota fogo em tudo. Pronto. Mais ou menos o que eu entendi mesmo. Agora eu me perdi. Aqui. Fomos, então, convidados pelo novo amigo a visitar o interior. Em breve apresentava-nos extensos dormitórios e estreitos cubículos, em que se localizavam doentes e necessitados de vários matizes. Atravessamos, igualmente, compridas salas de estudo e complicados laboratórios, notando-se que ali todo o espaço era rigorosamente aproveitado. Em certo ponto da conversação, o delicado companheiro que nos acolhia, percebendo a curiosidade com que examinávamos a parte interna do edifício, a parte interna do edifício, erguido à base de substância singularmente leve, esclareceu. É tipo de construção para movimento aéreo. Muda-se em maior dificuldade de uma... Aí, ó, a explicação veio bem abaixo. Muda-se sem maiores dificuldades de uma região para outra, atendendo às circunstâncias. E sorrindo, por isso é denominado casa transitória. Totalmente explicado, né? Em breves minutos, o assistente Jerônimo era chamado nominalmente pela irmã Zenóbia para atendimento particular. Hipólito e Luciana solicitaram ingresso na sala consagrada, onde, conforme explicações de Heráclito, administradores, auxiliares e asilados daquele pouso de amor se reuniam atualmente para o serviço divino da prece. Interessado, por minha vez, nos trabalhos médicos do Instituto, indaguei quanto à possibilidade de encontrar algum colega que me fornecesse novos elementos educativos. Expondo ao prestativo assessor meus desejos, respondeu-me sem hesitar. Já sei o que pretende. No momento, temos em casa o irmão Gotuso, cujas informações talvez lhe satisfaçam a curiosidade. Irmão Gotuso. Eu acho que a gente já pode conversar um pouquinho a respeito do que foi lido e deixar esse outro capítulo para a próxima semana. O que vocês acham? Eu acho legal. Agora, o que eu acho legal é o fogo etérico, porque eu pensei também que ele fosse falar sobre desenvolver alguma coisa sobre o fogo etérico, mas a gente... Será que é a visão que os caras têm do inferno que pega fogo, de repente, né? Não sei. Eu entendi mais como esse fogo etérico era de uma coisa de transformação de energias. Aquele lugar estava com todo aquele desequilíbrio, então ela achou que aquele fogo seria uma forma de renovar aquela região. Uma asepsia do local. Isso, é mais ou menos por aí. Achei mais por aí também. Que eu fiquei imaginando, assim, a leitura toda, é que, por exemplo, quando o Jair falou da época que foi escrita, né? Na época que foi escrita, o máximo que conseguia se conceber
né? A pessoa que recebe, o médium que recebe a mensagem, ele não consegue ir além do que ele tem, né? Como ideia material, né? Se ele for falar, tipo, de WhatsApp, naquela época, era uma coisa que ele não tinha como pensar nisso, né? Assim como hoje, quando a gente fala desse fogo etéreo também, a gente já entende de uma outra forma, né? Que naquela época era necessário falar de fogo mesmo, né? Para a gente entender aquela coisa de uma limpeza, de uma purificação, de queimar, de tentar tirar. Quando hoje a gente já vê de uma outra maneira. E é interessante que eu vejo é isso também. Como a gente tem que interpretar os livros espíritas, né? No sentido de que a mediunidade de cada época, vamos dizer assim, do médium, né? O papel do médium dentro do que ele pode passar. Ele não pode passar além do que cada época, né? É verdade. Ótima colaboração, Diva. Essa parte realmente é bem interessante, porque ele coloca um estado de transitoriedade, né? Até mesmo daquele pequeno período, né? E a limpeza ou a transformação energética, como é feita, né? Então, ele realmente tem uma visão do que ele pode passar para a gente, é aquilo ali. É aquele que hoje talvez ele passasse de uma outra maneira, né? O médium, no caso da descrição do ambiente, da mobilidade energética. Pode falar, Solange. Esse fogo, na verdade, eu acho que ele se relaciona como uma tempestade forte. Você vê que depois, enquanto está a tempestade, ou antes da tempestade, o ar fica todo sujo, você vê um ambiente pesado. E depois que a tempestade passa, o ar fica limpo, a visibilidade fica melhor. Eu acho que é mais ou menos uma relação assim, não? Ah, sim. Perfeito. Perfeita colocação. Muito bom mesmo. Então, vamos